Casal vivia uma vida perfeita, e sua casa aparentava ter uma terceira pessoa que eles sempre negaram morar lá. Porém, a verdade foi descoberta e chocou a todos. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Pedro é um ex-policial que se aposentou há alguns anos. Ele mora com sua esposa na casa dos seus sonhos, em uma pacata cidade, com seu filho adolescente. A vida de Pedro é extremamente pacífica e sem nenhum tipo de problema, mas nem sempre foi assim. Antes dele se mudar para esta pequena cidade, ele, sua esposa e filho viviam na grande cidade, pois ele ainda exercia sua profissão de policial com muita dedicação. Porém, a vida era corrida e sua profissão fazia com que sua família não se sentisse segura. Então, por amor a Jéssica, sua esposa, e a Mateus, seu filho, ele decidiu abandonar a carreira de policial para ficar focado apenas na sua família. Porém, Jéssica sempre sonhou em morar em uma cidadezinha interiorana, longe da confusão que era a cidade grande. O filho do casal, Mateus, já tem 18 anos, e faz sua faculdade pelo sistema de ensino a longa distância, por isso para ele não haveria problema algum em morar em outra cidade. Desse modo, a família concordou em se mudar. Eles passaram ainda um tempo escolhendo uma cidade pacata, tranquila e segura. E finalmente eles acharam um local que estavam sonhando. A cidade é pequena, cheia de verde e rodeada por uma floresta. O ar puro é um dos principais atrativos para as pessoas que mudam para cá. Eles foram até a pequena cidade visitar algumas casas, até que encontraram uma casinha muito aconchegante, que parecia aquelas casas de filmes, com cercadinho, casinha de cachorro, um jardim enorme e uma vizinhança muito calma e acolhedora. Jéssica ficou extremamente encantada com aquele local e queria ir morar lá no mesmo dia. Porém o casal tinha que terminar algumas pendências na capital antes de realizar sua mudança. Enquanto conheciam a sua futura casa nova, Mateus observou de seu quarto uma casa bem grande e bonita também. Ela era cheia de flores, árvores no jardim, uma varandinha aconchegante que lembrava aquelas casas em que casais de idosos moram sozinhos e se sentam durante a tardinha para ver o pôr do sol. Pai, mãe, venham ver isso aqui, olhem esta outra casa que fica aqui em frente. Ela aparenta estar à venda também. Por que não damos uma olhada? Eles adoraram a outra casa, mas a corretora que estava com eles disse, é uma pena. Esta casa foi vendida semana passada para um jovem casal que vai se mudar semana que vem. Então, é bem provável que quando vocês se mudem, eles já estejam aqui. Mas não se preocupem, pois é um casal recém-casado, e querem o mesmo objetivo de vocês, que é paz e sossego, pois a cidade grande os estava estressando muito, disse a corretora. Entendemos perfeitamente bem como eles devem se sentir, a capital estava nos enlouquecendo, e esta cidadezinha é tão diferente do habitual. Nossa, quanta paz, disse Jéssica com ar de felicidade em seu rosto. A família então fechou o acordo com a corretora e compraram a casa. Então eles retornaram para a capital para resolver suas pendências e organizar sua mudança. Poucos dias depois, o casal queria se mudar para a frente da casa de Pedro e realizou sua mudança. Alguns vizinhos olhavam curiosos os seus novos vizinhos, pois para apenas um simples casal eles tinham muitos móveis e malas. Mas os vizinhos apenas olhavam e não se metiam com a vida uns dos outros, pois todos ali gostavam de paz e sossego. Porém, havia um jovem chamado Ricardo. Ele deveria ter a idade de Mateus, os 18 anos, mas aparentava ser mais jovem e ainda não tinha terminado o ensino médio. Este rapaz era muito curioso, e ele achou extremamente estranho um casal ter 4 camas e alguns guarda-roupas, sendo que eles moravam sozinhos. Além disso, a quantidade de malas era muito esquisita. Sua namorada então disse que isso era normal, pois mulheres costumam ter muitas coisas. E que ele deveria parar de ficar fofocando sobre a vida alheia ou isso lhe causaria problemas um dia. Mas Ricardo não se importava nada com isso. Ele era curioso mesmo, e gostava de estar por dentro de tudo que ocorria naquela cidade. Inclusive, ele sabia que o vizinho da frente do casal que havia se mudado era policial e tinha um filho com a idade dele. Nossa,
Mas como você é fofoqueiro, pare com isso, é feio demais querer saber da vida dos outros, disse sua namorada. Convenhamos, Cibele, é estranho esta quantidade de móveis e malas para um casal. Além disso, uma casa imensa para 2 pessoas, disse Ricardo. Mas o que você tem a ver com isso, Ricardo? Olha aqui, eu vou para casa, não quero me meter em problemas. Então o jovem Ricardo ficou observando a casa, e foi quando o jovem casal decidiu sair para passear na rua. O casal parecia que tinha saído de um comercial de televisão, eles eram perfeitos demais, apaixonados demais, e para Ricardo isso era estranho. O jovem casal era Marcos e Amanda, eles tinham a mesma idade, 27 anos, e tinham se casado há menos de 1 ano. Eles dois eram um casal bastante feliz, mas há 1 ano atrás Amanda estava namorando com Carlos, um jovem com qual a família de Amanda era extremamente contra a união. Carlos tinha se formado na faculdade, mesmo assim, a família dela não admitia que eles ficassem juntos. Os pais de Amanda ofereceram dinheiro, mas Carlos não aceitou em hipótese alguma. Mesmo que Amanda fosse milionária, Carlos não se importava com o dinheiro dela, pois ele apenas amava ela e a mais ninguém. Marcos era o melhor amigo de Amanda, e a família dela queria muito que tanto Amanda e Marcos se casassem, mas tanto Marcos quanto Amanda apenas riam dos esforços inúteis dos pais dela. Os pais de Marcos também eram a favor do casamento dos 2 jovens, mas havia um grande empecilho chamado Carlos. O tempo passou, Carlos e Amanda iam se casar, mesmo contra a vontade de todos. Amanda discutia muito com seus pais, pois eles começaram a dizer que iriam deserdar Amanda e deixar ela sem nada para sobreviver. Mãe, pai, estou me formando e já estou estagiando, logo conseguirei um emprego e não preciso do dinheiro de vocês para nada. Irei viver a minha vida da maneira que eu quiser, e vocês não podem me impedir disso. Carlos soube o que os pais de Amanda queriam fazer, e ele começou a pensar ser algo sensato ela se casar com ele e perder toda sua vida, todos os seus privilégios. Além disso, ela iria ficar sem falar com seus pais, talvez por toda a vida. Mas Amanda disse, eu amo você, unicamente você e ficaremos juntos para sempre. Marcos foi convidado para ser o padrinho de casamento de Amanda e Marcos, e ele aceitou com muita satisfação no coração, pois estava extremamente feliz pela felicidade de sua amiga de infância. O dia do casamento chegou, seria uma cerimônia simples para o casal, apenas poucos amigos iriam comparecer. Seus pais se negaram a ir ao momento mais feliz da vida de sua filha. Amanda estava se preparando para ir à festa de casamento. Mas Carlos telefonou para ela, dizendo que o noivo não havia chegado ainda. Amanda pensou que era apenas nervosismo de Carlos e decidiu esperar mais, porém, a noite chegou e Marcos ligou para o celular de Carlos, mas ele não atendia. Então Amanda recebeu uma ligação, Carlos havia se acidentado em uma estrada, na ida para o seu casamento. Seu carro capotou abaixo e ele não resistiu e faleceu. Amanda ficou desesperada com isso, os pais dela, infelizmente, não demonstraram nenhuma emoção a respeito disso, mas consolaram Amanda. O enterro de Carlos foi realizado com caixão fechado, pois ele, infelizmente, ficou irreconhecível. Amanda chorou muito com este acontecimento, e Marcos a consolou como um amigo leal e presente. O tempo foi passando e Amanda e Marcos começaram a ficar cada vez mais próximos. Os 2 amigos se apaixonaram e começaram um relacionamento, para a alegria das 2 famílias. Com o tempo houve o anúncio do casamento. Amanda se reconciliou com seus pais, e foi algo emocionante para a família dela. A cerimônia de casamento foi fantástica e inesquecível. Eles passaram a lua de mel em Paris, viajaram durante a madrugada sem se despedir de ninguém e voltaram pela madrugada alguns meses depois. Com o tempo, Amanda estava estressada com a capital, sua barulheira, festas, poluição e tudo mais. Então ela propôs a Marcos de eles morarem em uma cidadezinha pequena do interior, e seu marido aceitou com muita alegria. Os pais do casal não se importam, eles apenas queriam a união da família, e conseguiram, pois Carlos não estava mais no caminho. Os próprios pais do casal indicaram uma cidadezinha bem interiorana, mas muito tranquila, e eles arcaram com tudo.
O casal não precisaria trabalhar se não quisesse, mas Amanda era médica formada e iria exercer sua profissão por amor. Marcos era contador e gostaria de trabalhar tranquilamente na cidade e atender clientes de outros lugares, pela internet. Assim, o casal se mudou para a cidadezinha. O casal era simplesmente perfeito aos olhos de todos, a forma carinhosa de se tratar, o modo como Marcos segurava a mão de sua esposa e como não permitia ela se esforçar demais. Isso tudo chamava a atenção de todos, mas de uma forma admirável. Com o tempo, o jovem Ricardo parou de observar o casal, pois ele começou a ver que não havia nada de estranho com eles. Então, com poucos dias após a mudança de Marcos e Amanda para a cidade, aconteceu a mudança de Pedro e de sua família. Enquanto Jéssica arrumava sua casa, ela conseguia observar da janela da cozinha a casa do jovem casal. Eles tinham acabado de sair, e Jéssica chamou seu marido, Pedro, para ver como a casa do casal estava linda, e foi quando Pedro viu um movimento estranho dentro da casa. O instinto policial fez imaginar que o jovem casal estava com alguma visita em casa. Então, Pedro foi aparar a grama e pintar a sua cerca da sua casa nova. Quando Amanda e Marcos voltavam, eles falaram com Pedro, o mesmo se apresentou a eles. Olá, me chamo Pedro, eu e minha família nos mudamos estes dias. Vocês que compraram a casa nova, não é? Como vai, senhor Pedro? Eu me chamo Marcos e está minha esposa, Amanda. Nós dois nos mudamos há poucos dias também. E uma imensa honra em conhecer o senhor. Quando meu filho sair do quarto dele para ver o sol, eu lhe apresento ele. Minha esposa é aquela ali na janela da cozinha. Ela é apaixonada pela casa de vocês. Quando vocês quiserem conhecer nossa casa, é só marcarmos um café. E podem chamar o visitante de vocês também, não há problema algum. Marcos e Amanda se olharam e perguntaram para Pedro, mas, que visitante? Moramos sozinhos nesta casa. Pedro estranhou isso, e o casal foi para dentro da casa. Pedro ficou bastante atento para saber se ele tinha se enganado, então ele ficou observando mais a casa deles. Certa vez, o casal saiu, e como Pedro tinha muito tempo livre, ele ficava na cozinha e observava a casa de Marcos e Amanda. Então um dia, ele viu Ricardo, o jovem que tinha a idade de seu filho. Pedro então disse para ele esperar só um minuto e saiu para falar com o jovem. Pedro e Ricardo se apresentaram, e Pedro perguntou se ele sabia de problemas de crimes na cidade. Mas Ricardo disse que não, e que não havia nada de estranho na cidade, a não ser este casal que se mudou agora para cá, senhor, pois eles têm muitos móveis e camas, além de muitas malas para um simples casal. Pedro disse ao garoto que ele era ex-policial, e que viu uma pessoa na casa do casal, e eles ficaram um pouco estranhos quando ele falou isso para eles. Ricardo finalmente achou alguém que acreditava nele, pois há alguns dias ele viu uma sombra dentro da casa, antes de Pedro se mudar com sua família. Então Pedro agradeceu e pediu para o jovem ficar de olho neles, discretamente. Os dias foram passando, e Jéssica, esposa de Pedro, bateu à porta de Marcos e Amanda, mas ela ouviu uma voz diferente da do casal, e de repente, Amanda abriu a porta. Olá, Amanda, eu vim convidar você e seu esposo para tomarem um café com bolo em minha casa. Seria uma honra receber vocês lá. O que acham? Claro, Jéssica, vai ser um enorme prazer. Eu e meu marido estamos apenas resolvendo os pequenos probleminhas com o pai dele, via videoconferência, então iremos já, se você não se importar. Jéssica não se opôs e foi para casa esperar suas visitas. Alguns minutos depois o casal chegou, mas apenas Jéssica e seu filho, Mateus, estavam presentes. Porém, no andar de cima, Pedro estava com seu filho verificando a casa do jovem casal, e pai e filho viram um jovem homem andando pela casa, com roupas bem simples e muito à vontade. Ele retirou algumas fotos, e além disso, ele mandou algumas fotos para seus amigos policiais na capital para verificarem em segredo algo sobre este casal estranho. Alguns dias depois, Pedro recebeu informações sobre o casal. Ele conversou com sua esposa e Jéssica ficou com a mão no coração. Pedro descobriu que o rapaz que estava na casa de Marcos e Amanda era Carlos, o antigo noivo de Amanda.
Eles haviam forjado a morte de Carlos, mas ele não sabia o motivo. E ele soube que Amanda e Marcos eram herdeiros de uma enorme fortuna. Como ex-policial, Pedro queria tirar a história a limpo. Mas pelo que ele soube, as famílias do casal eram contra a união de Carlos e Amanda, mas queriam Amanda casada com Carlos. O que ele pode pressupor é que eles forjaram a morte de Carlos, para fingirem um casamento para a família deles deixarem Carlos e Amanda em paz. Porém, ele queria tirar esta história a limpo e foi conversar com o casal. Ele chegou à casa dos dois e já foi dizendo que sabia de tudo. Amanda e Marcos chamaram Carlos na sala e explicaram o que estava acontecendo. Antes da suposta morte de Carlos, Amanda descobriu que seus pais iriam tentar algo muito ruim contra seu noivo, então ela pediu ajuda de Marcos, seu melhor amigo, e Marcos deu a ideia de eles fingirem o acidente de Carlos para que todos deixassem eles em paz. Marcos tinha Amanda como irmã, e não sentia nada por ela além de amizade, e o próprio Carlos deu a ideia dos dois se casarem, para que eles fossem para outra cidade. O plano era ver um divórcio e Marcos voltar à capital desiludido, e Amanda ficaria fingindo ressentimento na nova cidade, mas ao lado de seu amado Carlos. Os três haviam concordado com o plano, mas jamais imaginariam que iriam ser descobertos. O ex-policial Pedro riu, e viu que não havia maldade alguma naqueles três. Nem mesmo a herança dos pais eles queriam, Amanda apenas queria ter paz na vida com Carlos. Pedro então concordou em ajudar eles. Com o tempo, Amanda se divorciou de seu melhor amigo, que voltou para a capital. Ela disse aos pais que estava muito triste e queria ficar algum tempo sozinha na sua nova vida. Marcos voltou à capital e pode continuar a sua vida como antes, mas muito feliz por ter ajudado Amanda com seu grande amor, Carlos. Pedro e Jéssica guardam o segredo de todos e ajudaram Carlos e Amanda, e para todos, Carlos era o irmão mais novo de Pedro que havia se mudado para a cidade, que logo em seguida conheceu Amanda e se apaixonaram. Assim, Carlos e Amanda puderam viver felizes para sempre, até que um dia decidiram ir embora da cidadezinha, onde deixaram dois grandes amigos, Pedro e Jéssica. Além disso, o casal jamais esqueceu a enorme ajuda e sacrifício que Marcos fez por eles. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.